Olá, turma! Sejam bem-vindos a mais um vídeo do curso de Equações Diferenciais Aplicadas. Nos vídeos anteriores, nós descrevemos como encontrar soluções de equações diferenciais lineares de segunda ordem não homogêneas, como essa aqui, mas com os coeficientes todos constantes. Só que aquelas soluções eram uma solução arbitrária, ou seja, era uma solução que a gente encontrava e quem me garante que existem soluções diferentes daquelas, ou que não existe? Então, nessa exposição, nós vamos mostrar como você pode encontrar a solução geral de uma equação não homogênea. O que significa uma solução geral? É uma solução que representa todas as soluções da equação diferencial. Então, vamos supor que para uma equação diferencial linear não homogênea como essa, nós conhecemos uma certa solução, que eu vou chamar de YP, que é uma solução particular, uma solução que foi encontrada, por exemplo, com os métodos da exposição anterior. Então, essa aqui é uma solução particular da equação. E vamos chamar de YG uma outra solução qualquer. Esse G aqui já é para associar a palavra geral, mas uma solução qualquer que é desconhecida. Essa solução particular aqui é uma solução que você já encontrou por algum método, essa aqui é uma solução qualquer que você não conhece, mas sabe que é a solução. Bem, como todas as duas representam soluções dessa equação, então as duas satisfazem a equação. Ou seja, quando eu substituir YP derivando uma vez, duas vezes aqui na equação, nós vamos ter uma identidade. Ou seja, a derivada segunda da função YP mais esse P aqui, nesse mesmo P não, tá? Aqui é um coeficiente da equação. P vezes Y' mais QY igual a G. Vou colocar o Pzinho aqui, que é uma solução particular que a gente conhece. Como YG também é solução, nós podemos, então, derivar duas vezes, uma vez, substituir, vai satisfazer a equação. Então, a derivada segunda de YG mais P vezes a derivada primeira dessa função YG mais Q vezes YG também tem que ser igual a G. Por quê? Porque também é uma solução. E uma coisa legal aqui é se a gente subtrair, por exemplo, essas duas equações, esse termo G vai sumir. Nós vamos ter apenas uma expressão que se assemelha a uma equação homogênea. Então vamos fazer a segunda menos a primeira. Quando a gente fizer a segunda menos a primeira, o que é que nós vamos ter? Vai ficar YG 2' menos YP 2'. Mais, aí vai ficar PY', a derivada da função YG mais, menos P vezes a derivada da função YP. Vou colocar algo P em evidência. Dá P que multiplica a derivada de YG menos a derivada de YP. Mas, analogamente, vou colocar aqui o Q em evidência. Nós vamos ter YG menos YP. Isso aqui tudo sendo igual a G menos G, que dá zero. Mas vamos lembrar da propriedade da derivada. A derivada da diferença é a diferença das derivadas. Então eu posso reescrever esses termos aqui como sendo a função YG menos a função YP, e eu estou derivando ela duas vezes, mais P vezes a função YG menos a função YP, a derivada delas, da diferença delas, mais Q vezes YG menos YP igual a zero. E o que está acontecendo aqui é que você está escrevendo, se você reparar bem para essa igualdade, nós temos que ela é uma solução da equação diferencial, a derivada segunda de y mais P vezes a derivada primeira de y mais Q vezes y igual a zero. Né? Por que ela é uma solução? Porque quando a gente substitui essa função yg menos yp derivando duas vezes, mais P vezes a derivada da diferença da derivada primeira dessa função, mais Q vezes zero é igual a zero. Ou seja, a conclusão que a gente está chegando é que se você conhece uma solução qualquer, uma solução particular YP, qualquer outra solução é tal que a diferença entre as duas é uma solução da equação diferencial linear homogênea associada. O que é a equação diferencial linear homogênea? É aquela que o G é igual a zero aqui.
Ou seja, conclusão disso tudo é que a solução YG que eu não conheço, menos a solução particular que a gente conhece, é solução da equação homogênea. Da equação homogênea. E o que isso nos diz? A gente já sabe que a homogênea, as soluções da equação diferencial homogênea formam um espaço vetorial de dimensão 2. Ou seja, qualquer solução da homogênea, como é esse caso aqui, é uma combinação linear dos vetores, né, no caso das soluções linearmente independentes, de duas delas. Ou seja, se a gente sabe que y1 e y2 é uma base do conjunto de solução da homogênea, ou seja, são soluções linearmente independentes, então qualquer outra solução, inclusive aquela yg menos yp, vai ser uma combinação linear dessas duas. Então vai ser igual a uma constante C1 vezes y1 mais uma constante C2 vezes y2. E daqui a gente pode isolar quem é a solução geral, YG. YG vai ser igual a quem? A essa combinação linear das soluções da homogênea, C1Y1 mais C2Y2, mais a solução particular da não homogênea. Lembrando que Y são soluções da equação homogênea, que a gente aprendeu como fazer nos primeiros vídeos desse conteúdo. Né? A gente aprendeu como encontrar soluções de algumas pouquíssimas equações diferenciais lineares de segunda ordem homogênea, que era aquela com coeficiente constante. Então, para aqueles casos, que é o que a gente está estudando aqui, nós encontramos, então, qualquer que seja a solução de uma equação diferencial não homogênea. Para fazer isso, dá um certo trabalho. Primeiro a gente tem que encontrar as soluções da equação diferencial homogênea. Depois de ter feito isso, a gente vai encontrar uma solução da não homogênea, e aí essa expressão me dá a solução geral da equação diferencial não homogênea. Vou fazer um exemplo para ilustrar, que esse exemplo exatamente é os exemplos que foram feitos no vídeo anterior. Então, vamos supor que a gente queira encontrar a solução geral da equação diferencial, a derivada segunda de y menos 3 vezes y' menos 4y igual a gente fez no vídeo anterior, vou pegar o mesmo exemplo para não ter que fazer tudo novamente. Cadê a função? Então era igual a 3t, que isso aqui foi um exemplo que nós já fizemos no vídeo anterior. Nós já sabemos uma solução particular. Pelos métodos da exposição anterior, nós encontramos que uma solução particular para essa equação é yp igual a menos 3/4 de t mais 9/16. Essa aqui é uma solução particular dessa equação não homogênea. Mas pelo que a gente acabou de discutir, a solução geral da equação diferencial não homogênea é a solução particular mais a solução geral da homogênea, que era C1y1 mais C2y2. Então, para fazer isso, nós vamos ter que encontrar quem é a solução da homogênea. Então, vamos lá. Para encontrar a solução da homogênea, a gente associa a equação. Eu vou escrever que é homogênea para relembrar que a gente está querendo resolver a equação homogênea, ou zero aqui. Então, para resolver essa equação homogênea, a gente associa essa equação diferencial, uma equação do segundo grau, r ao quadrado menos 3r menos 4 igual a zero. E a gente vai encontrar aqui quem são as raízes dessa equação do segundo grau. Vamos lá, para não conseguir aqui ver de cara quais são. Então, r é igual a menos b, o b é menos 3, então vai ficar menos 3, mais ou menos, raiz quadrada de menos 3 ao quadrado dá 9,
9, aí menos 4, 1 vezes 1 vezes 4, 16, 9, 16 dá 25. Dividido por 2 vezes A, como A é 1 aqui, dividido por 2. Ou seja, isso dá exatamente igual a 3 mais ou menos 5 sobre 2. Então, uma das raízes é 3 mais 5, 8, dividido por 2, 4. E a outra é 3 menos 5, dá menos 2, dividido por 2, menos 1. Então, isso quer dizer que as soluções da equação diferencial homogênea são sempre y igual a e elevado a r1t, então vai dar e elevado a r1, chamei de 4, e elevado a 4t, y2 de e elevado a r2t, como r2 igual a menos 1, então vai dar menos t. Então, a solução agora geral da equação não homogênea, vou chamar aqui de yg, que é a solução daquela equação, é uma constante C1 vezes y1 elevado a 4t, mais uma constante C2 vezes y2, que é elevado a menos t, mais a solução particular, que nós encontramos como sendo menos 4 terços de t mais 9 16 avos. Então, mais menos 3 quartos de t mais 9 16 avos. Eu coloquei aqui esse menos porque eu já tinha colocado mais sem precisão nenhuma. Pronto, então com isso a gente encontrou qual é a solução geral da equação diferencial linear não homogênea. Uma outra propriedade das equações diferenciais não homogêneas está associada quando você escreve o termo independente aqui como sendo soma de duas funções. Nesse caso, vamos supor que a gente sabe a solução dessas equações homogêneas para cada uma dessas duas parcelas, ou seja, eu sei quem é uma solução da derivada segunda de y mais py' mais qy igual a g1, sei uma solução dessa, e também sei uma solução da outra, a derivada segunda mais p vezes y' mais qy igual a g2. Deixa eu fazer um g mais bonitinho aqui. Nós sabemos soluções dessas duas equações aqui. E a partir da solução dessas duas equações, nós podemos encontrar a solução dessa outra, da seguinte forma. Então vamos supor que uma solução dessa aqui seja y1, tá bom? Vou até escrever aqui, ó. Uma solução dessa aqui seja y1, então eu tenho que a derivada segunda de y1 mais a derivada primeira de y1 vezes p mais q vezes y1 é igual a g1. E uma solução para essa segunda aqui seja y2, então a derivada segunda de y2 mais p vezes a derivada de y2 mais q vezes y2 é igual a g2. Daqui, nós podemos somar essas duas últimas igualdades aqui. Quando a gente somar, como a gente acabou de fazer no exemplo anterior, eu já vou colocar logo o P em evidência, o Q em evidência. Então, vamos ter que a derivada segunda de y1 mais a derivada segunda de y2 mais P, que multiplica a derivada primeira de y1 mais a derivada primeira de y2 mais Q vezes y1 mais y2. Isso aqui é igual a G1 mais G2. Bem, e daí? E daí observe que o que está acontecendo aqui é que essa função y1 mais y2 podem ser reescritos usando as propriedades da derivada, da soma, como sendo a soma, a derivada da soma dessas duas funções, mais p vezes a derivada da soma dessas duas funções, ou seja, reescrever da seguinte maneira. y1 mais y2, aí eu vou derivar duas vezes, mais p vezes y mais y2, derivada deles, mais q dessa soma, vezes y. E o que está sendo escrito, o que está escrito aqui está dizendo que a função y mais y2 satisfaz a equação diferencial original, a derivação da função mais p vezes a derivada primeira mais q vezes y igual a g mais g2. É exatamente o que está acontecendo aqui. A derivada segunda dessa função mais p vezes a derivada primeira mais q vezes ela é igual a g mais g2. Ou seja, se
eu sei que y1 e y2 são soluções dessas equações diferenciais lineares não homogêneas. A soma delas é solução da equação diferencial não linear, da equação diferencial linear não homogênea aqui de cima. Ou seja, resumindo a história toda, se eu conheço y1 solução dessa primeira e y2 solução dessa segunda, a soma das duas é a solução da equação diferencial linear não homogênea, que é exatamente os termos P e Q são o mesmo, mas o termo G aqui é a soma dos dois termos G das outras duas equações. Ou seja, vou escrever isso aqui. Se y1 é solução da equação diferencial y2' mais py' mais qy igual a g1 e, analogamente, y2 é solução da equação diferencial, que é bem parecido. A primeira parcela, o primeiro membro é igual a derivada segunda de y mais p vezes y' mais qy, e aqui a segunda é g2. Então, se você conhece uma solução dessa e uma solução dessa, então, o que vai acontecer é que a soma das duas, y1 mais y2, é solução da equação, que a parte homogênea é a mesma, mas aqui está somando os dois termos g. E isso vai ser muito útil, por exemplo, para resolver equações diferenciais quando você sabe resolver, não sabe de cara, por exemplo, resolver a equação quando tem aqui g1 mais g2, mas sabe resolver se fosse apenas g1, depois g2, então basta somar as duas. Como é um exemplo que o livro trata, tá? O exemplo do livro é o seguinte: é encontrar uma solução para a seguinte equação diferencial. A equação é a derivada segunda de uma função menos 3 vezes a derivada primeira menos 4 vezes a função igual a 2 vezes o seno de t mais 3 vezes a exponencial de 2t mais que exatamente os exemplos que a gente fez na exposição no vídeo anterior. Então, mais 3t. Então, a gente quer encontrar a solução geral dessa equação aqui. Como encontrar a solução geral dessa equação? Nas exposições anteriores, nós já fizemos esses exemplos onde tinha apenas a equação diferencial da forma y2 menos 3y menos 4y igual a 2t seno de t, não tinha essa parcela. Nós também fizemos esse primeiro membro igual, mas o segundo membro apenas igual a 3 vezes exponencial 2t. E também uma outra, que era exatamente esse mesmo primeiro membro, e o segundo membro igual apenas a 3t, que é exatamente o que a gente acabou de discutir. Então, pelo que a gente viu antes, nós vimos como resolver, por exemplo, essa aqui, y2' menos 3 vezes y' menos 4y igual a 2 vezes o seno de t. E uma solução para essa aqui, que nós encontramos, foi vou chamar yp de menos 5/17 seno de t mais 3/17 cosseno de t. Então, a gente encontrou essa solução para essa equação. Analogamente, nós também resolvemos quando era apenas 3 vezes e elevado a 2t. E a solução nesse caso, vou chamar isso aqui de 1, isso aqui de 2, deu, deixa eu me achar, menos 1/2 de e elevado a 2t. E também resolvemos
a equação diferencial associada homogênea, onde esse termo aqui era 3t. y' menos 3 vezes y' menos 4y igual a 3t. E a solução nesse caso a gente acabou de colocar ainda há pouco, menos 3/4 de t mais 9/16. Então a gente sabe a solução de cada uma delas feita à parte. Então quem é a solução dessa equação, a solução particular? Basta somar essas três, só que a gente quer encontrar a solução geral. A gente também já fez a solução, encontrou a solução homogênea dessa daqui. y' menos 3 vezes y' menos 4y igual a 0. E as soluções que a gente encontrou foram y1 igual a... Deixa eu encontrar. Então as soluções é y1 igual a exponencial de 4t. E y2 igual a exponencial de menos t. Pronto, então agora a gente consegue encontrar a solução geral dessa equação diferencial, que é sempre a solução da homogênea mais a soma de cada uma das soluções particulares dessas outras três equações aqui. Essas três. Então, vamos lá então colocar aqui a solução geral. Vamos ver se vai caber aqui na folha. Então, a solução geral dessa equação é uma combinação linear da solução da homogênea, C1, Y1, que é exponencial de 4t, mais C2, Y2, que é exponencial de menos t. Agora, mais a soma das soluções das particulares que a gente encontrou aqui. Todas essas três. Vou começar a dar mais simples. Todas começam com menos, só para... Vamos colocar essa aqui primeiro, que é 3/17 do cosseno de t menos 5/17 do seno de t. Agora vamos colocar agora a segunda mais esse termo, menos 1/2 de e elevado a 2t, agora mais a última que é essa aqui, que é menos 3/4 de t mais 9/16. Então imagine o tempo que é para você resolver uma única equação desse tipo. Quanto trabalho vai dar? Teria que resolver cada uma das não homogêneas separadamente, depois resolver a homogênea e usar essa expressão que a gente acabou de demonstrar. Então as questões envolvendo esse conteúdo podem ser muito extensas. É muito bom praticar o tempo todo para se familiarizar com essas coisas. Lembrando que é muito bom você se organizar e não perder a concentração, porque é tanta coisa que em um momento ou outro você acaba esquece no sinal de menos e aí pronto, não vai dar o resultado da solução esperada. Então muito obrigado por ter assistido e até a próxima exposição.